Questão 29, item 08. A função r de x, que é igual a... Ela é definida em três sentenças, né? 1, 2, 3. Ela é crescente em todo o seu domínio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar cada um desses segmentos, desses pedaços da função r do x, eu vou montar o gráfico, analisar e ver se o gráfico nos três pedaços, se ele vai formar uma função crescente. Então, vamos lá, começando pelo primeiro. Eu estou chamando de f de x esse primeiro segmento. Então, f de x é igual a menos x. Quando eu olho aqui, o x está elevado a 1. Se o x está elevado a 1, é uma função do primeiro grau. E uma função do primeiro grau, a gente sabe que o nosso gráfico vai ser uma reta. A função do primeiro grau completa é dessa forma. A, que multiplica x mais b. B é o meu coeficiente linear, que é o meu intercepto, que é o ponto em que a reta vai cruzar o eixo do y. No caso, como eu não tenho b, o b é zero. Então, eu já sei que o y, né, a reta dessa função vai cruzar o eixo do y no ponto de zero. E o que eu sei também? Eu olho o a. O a, que é o número que está na frente do x, é menos 1. Se o a é menos 1, que ele é menor que zero, ele é negativo, então isso vai marcar que a minha reta vai ser uma reta decrescente. Eu vou ter uma função do primeiro grau decrescente. Então, vamos montar o gráfico. F de x igual a menos x. Peguei os pontos, né? Marquei, deu aqui, ó. Certo? Observação. Se eu tivesse y igual a x, que é a função identidade, eu ia ter a bissetriz dos quadrantes ímpares. É aquela reta que vai dividir o primeiro e o terceiro quadrante à metade. Quando eu tenho y igual a menos x, eu tenho a bissetriz dos quadrantes pares. O que acontece? Tanto a raiz quanto o intercepto vão ser aqui, ó, vão ser na origem do meu plano, na origem do plano cartesiano, no ponto de coordenadas 0 e 0. Certo? Mas aí o que eu sei? Eu sei que é uma reta, mas não é essa reta que eu quero. Eu quero a reta para o segmento de x menor que zero. Então, eu vou pegar essa reta no segmento de x menor que zero, o gráfico vai dar assim, ó. Ele vai começar no x menos infinito, ele vai ser decrescente até bater no x igual a zero. Então, é esse pedaço que eu quero. De fato, a reta é decrescente e só analisando o primeiro segmento, eu já sei que o item 8 da questão 29 está inválido, porque ele vai dizer que é crescente em todo o seu domínio, não é? Já no primeiro segmento ele é decrescente. Mas vamos montar o gráfico da função r de x. Peguei o segundo segmento, que eu estou chamando de g de x, olhei x ao quadrado, função do segundo grau. Função do segundo grau é dessa forma, ax ao quadrado mais bx mais c. Como o a é positivo, o que marca? Né? O a aqui é 1, eu vou ter uma função com a concavidade para cima, certo? Outra coisa, o bx eu não vou ter, o meu b vai ser 0. Se o bx não tem, esse gráfico, essa concavidade... Eu vou montar o gráfico já. Então, a maior que 0, concavidade para cima. Aqui o vértice. Vamos analisar o gráfico. Quando o bx é 0, que aqui é 0, significa que o gráfico, a minha parábola, ela vai ser simétrica em relação ao eixo do y. E quando eu tenho o c também igual a 0, significa que a minha função, a minha parábola, ela vai estar encostada sobre o eixo do x. Certo? Então, assim eu montei o gráfico. E essa função x ao quadrado é clássica, né? X ao quadrado, quando 0 é 0 ao quadrado é 0, 1 ao quadrado 1, 2 ao quadrado 4. Menos 1 ao quadrado dá 1 e menos 2 ao quadrado dá 4. Então, é clássica, a gente consegue montar facilmente. Tá? Então, assim, ó, o c vai fazer com que ela fique sobre o eixo do x, ela não tem nenhum deslocamento do gráfico na vertical. E o b de x, como está marcado, ela está simétrica ao eixo do y. Informações, né? A maior que 0, a gente já sabe, concavidade voltada para cima. E para quais valores da parábola ela é crescente e decrescente? Ela vai ser crescente para o pedaço da parábola que está à direita do vértice, do x do vértice. Se o x do vértice é 0, o braço da direita ele é crescente, por quê? Porque concavidade para cima, né? Então, a direita ela é crescente e a esquerda ela é decrescente. No primeiro braço ela é decrescente, no segundo braço ela é crescente. Eu quero toda essa parábola, toda essa função? Não, eu quero ela só para um segmento. Fechado em 0 até 1. Então, eu vou pegar e vou recortar o pedacinho da parábola, de 0 até 1. Certo? De 0 até 1, nesse pedaço ela é crescente? Sim, porque ela está à direita do x do vértice. Então, a função do segundo segmento, que é x ao quadrado, que o gráfico é uma parábola, para esse pedaço ela vai ser crescente. Vamos analisar agora o terceiro segmento dessa função.
Eu estou chamando de h de x. h de x igual a 1, quando eu tenho uma função que não tem x, é uma função só igualada a um número, eu vou dizer que é uma função constante. E o que eu sei sobre a função constante? Ela é representada por h de x igual a k de constante, lembra? E o gráfico dela vai ser uma reta, mas a reta vai ser paralela ao eixo do x. Então, quando eu estiver montando o gráfico, eu vou ter uma reta paralela ao eixo do x, que vai cortar o y no ponto igual ao número. Se o valor é 1, então essa reta ela vai ser sempre aqui cortando 1. O que significa a função constante? Eu tenho uma função. Eu vou dar um valor de x e ele vai me retornar um valor. Se o x é 0, retorna 1. Se o x é 1, retorna 1. Se o x é 2, também vai retornar 1. Então, não importe qual o valor de x, o resultado vai ser sempre 1. Por isso que o meu gráfico vai ser uma reta paralela ao eixo do x. Certo? Novamente, vai servir toda a minha reta? Não, não serve toda a reta. Eu vou pegar só o pedaço que é maior que 1. Então, qual o pedaço que é maior que 1? De 1 para frente. Certo? E aqui, ela é crescente ou ela é decrescente? Ou seja, à medida que o x aumenta, o y vai aumentar ou vai diminuir? O y vai permanecer o mesmo. Então, dessa forma, essa função aqui é uma função, zero surpresa, constante. Agora, vamos fazer o quê? A gente vai pegar e vai montar os três gráficos, da primeira, da segunda e da terceira parte dessa função r de x. Como é que fica? O primeiro gráfico, eu tenho uma reta decrescente, porque é um gráfico de uma função do primeiro grau. O segundo pedaço, a segunda parte, é uma parábola, ela é crescente, que é uma função do segundo grau. E no terceiro segmento aqui, eu vou ter uma reta constante, que é paralela ao eixo do x. Agora, vamos marcar se a função é crescente ou decrescente. No primeiro segmento, ela é decrescente, o verde decrescente. Em azul, ela é crescente, subindo crescente numa parte azul, e na parte laranja ela é constante. Ela nem sobe nem desce, ela é constante, certo? Então, dessa forma, a função r de x é crescente em todo o seu domínio? Não, apenas num pedaço do domínio que é de 0 a 1, que ela é crescente. Nos outros dois pedaços ela não é. Isso faz com que o nosso item 8 seja errado, certo? Então, encerramos item 8 da questão 29.